apresentar o trabalho sobre as teorias evolutivas. Bom, o meu grupo sou eu, Maria Eduarda, a Samara e a Mariana. E eu vou começar falando sobre o lamarckismo, que é uma teoria que hoje não é mais aceita e que foi desenvolvida por Lamarck. Ela é baseada em duas leis, basicamente, que é a lei do uso-desuso e a lei da transmissão dos caracteres adquiridos. A lei do uso-desuso diz que os órgãos que são mais utilizados, eles se desenvolvem, e os que não são utilizados se atrofiam. E enquanto que a lei da transmissão dos caracteres adquiridos diz que as características adquiridas pelo indivíduo depois podem ser transmitidas para os seus descendentes. Então, um exemplo de uso e desuso seria girafas, que as girafas, ele afirmava que no começo, ou seja, antigamente, eles tinham o pescoço curto. Só que de tanto elas ficarem esticando o pescoço para poder alcançar as folhas mais altas, elas foram esticando o pescoço e o pescoço foi se desenvolvendo para crescer. E esse caractere adquirido depois foi transmitido de geração em geração, que seria já a transmissão dos caracteres adquiridos. Então, o erro que já se pode perceber seria justamente porque na época não existia a ideia de fenótipo e genótipo. Então, hoje nós sabemos que aquilo que nós adquirimos no nosso fenótipo, ou seja, que tem relação com o exterior, ele não pode passar para os nossos para os indivíduos que vão vir depois de nós. Porque só é transmitido aquilo que está no nosso genótipo, que são os genes. Então, seria falso afirmar isso. E um exemplo, que no caso foi o experimento dos ratos, que um cientista fez para poder testar essa teoria de Lamarck. O nome do cientista é Weismann, não sei se está pronunciado direito. Mas que ele fez o seguinte teste. Ele fez com que várias gerações de ratos, ele pegava cada uma das gerações e ele cortava o rabo dos ratos. E ele via que nas gerações posteriores, os ratos sempre nasciam com o rabo. Ou seja, que era falso, porque o que está no nosso genótipo não pode ser passado adiante. Então não é porque nós cortamos o rabo dos ratos que os seus indivíduos que virão depois, eles nascerão sem o rabo. Eles sempre vão nascer com, porque não mudou o gene, mudou apenas o fenótipo deles. Ainda assim, ele teve grande importância para a ciência, porque antes dele, as espécies eram consideradas como imutáveis, ou seja, elas não eram passíveis de modificações. E ele, no entanto, ele postulou essa ideia, de que, na verdade, eles precisavam se adaptar ao meio que vivem. Então, acabou que esse corte que ele fez, embora o resto da lei não estivesse certa, foi um corte com a ideia até então acreditada. Então, ele também apontou uma coisa importante, que é de que os fósseis eram um registro da evolução dos seres, e que isso depois foi comprovado. Então, ele teve essa importância na ciência. Olá, hoje eu vou falar um pouco sobre a teoria da evolução de Darwin e a ajuda de Wallace para a consolidação dessa teoria. Bom, eu vou falar um pouco sobre Wallace. Ele foi um naturalista que trabalhou na Amazônia e também no Sudeste Asiático. Durante a atuação dele no serviço, no trabalho dele, ele ficou observando a fauna dessas regiões e ele percebeu que os indivíduos da mesma espécie, eles variam e que o ambiente favorece alguns ao invés de outros. E ao perceber isso, ele formulou a ideia de seleção natural. Ele descreveu essa teoria numa carta e enviou a Darwin. Quando Darwin leu essa carta, ele percebeu que Wallace tinha chegado no mesmo mecanismo evolutivo que ele, e por isso os dois são considerados os coautores da seleção natural, por eles terem chegado no mesmo ponto da teoria. Bom, agora eu vou falar um pouquinho sobre Darwin. Ele também era naturalista, ele era britânico e ele viajou durante 5 anos no navio Beagle, não sei o nome. E ele, durante esses 5 anos, ele ficou estudando fósseis, plantas e animais. E a comparar essas informações,
Darwin percebeu que existiam alguns padrões no meio, né, nesse meio. E as espécies mudam com o tempo. E populações da mesma espécie podem ter formas diferentes dependendo do ambiente que ela está inserida. Nessas condições, alguns indivíduos acabam tendo características que funcionam melhor em um determinado ambiente e outros indivíduos que têm características que realmente não funcionam para aquele ambiente. Os indivíduos que se adaptam melhor, que têm vantagens adaptativas, eles tendem a sobreviver por mais tempo e tendem a se sair melhor nas disputas. E esses indivíduos que possuem vantagens evolutivas que facilitam a sobrevivência dele naquele determinado meio, acabam sobrevivendo mais, se reproduzindo mais e, consequentemente, passando essas suas características favoráveis adiante. Bom, ao longo do tempo, ao longo de muitas gerações, essas pequenas vantagens adaptativas, evolutivas, elas acabam se acumulando. E como resultado dessas mudanças, a população acaba mudando, né? A população daquele determinado indivíduo acaba mudando. E essa é a evolução. E para Darwin, a adaptação não surge por esforço, mas sim por diferentes variações presentes dentro daquela população. E a seleção natural, ela atua escolhendo de forma lenta e também, né, contínua quais indivíduos têm maior chance de sobreviver naquele meio. Então, essa é a seleção natural. Bom, um exemplo muito utilizado é o dos tentilhões das Ilhas Galápagos. Bom, Darwin percebeu que essas aves tinham bicos diferentes dependendo da ilha que elas estavam, né, habitando. E em algumas ilhas, o alimento principal eram sementes duras, e isso favorecia indivíduos com bicos grossos e mais resistentes sobreviverem. Já em outras ilhas, tinham muito mais pássaros com bicos mais alongados, né? Bicos finos e alongados, porque nessas ilhas tinham muitos insetos. E esse tipo de bico favorecia, né, a alimentação desses animais, dessas aves. Então elas obtinham uma certa vantagem adaptativa por terem esses bicos mais finos e mais alongados. E com o tempo, cada população foi ficando cada vez mais adaptada ao seu tipo de alimento, mostrando que a seleção natural ela também pode moldar as espécies de acordo com o ambiente que elas estão inseridas. Portanto, tanto Darwin quanto Wallace foram, né, co-descobridores do mecanismo da seleção natural, mas somente Darwin, né, que conseguiu se destacar mais por conseguir reunir, né, um conjunto mais robusto de evidências para conseguir, né, explicar como esse processo da seleção natural é um processo gradual e é também baseado em variações hereditárias e também na ação constante do ambiente. E essa teoria muda tudo para a biologia moderna. Bom, dando continuidade ao trabalho, eu vou estar falando sobre a teoria sintética da evolução, ou também chamada como neodarwinismo. Bom, a teoria sintética da evolução ela é responsável por estar fazendo a junção entre o conhecimento exposto por Darwin sobre a seleção natural e ela busca, a partir disso, explicar tudo aquilo que ele não conseguiu explicar, que seria justamente como ocorre a variabilidade genética e como que essas características são transmitidas para os indivíduos. E como isso é feito? Os estudiosos eles juntaram as explicações e estudos de Darwin com os princípios da genética que foram produzidos por Mendel. Então, a partir disso, a gente consegue estar explicando da melhor forma possível como que ocorre essa transmissão de características dos indivíduos. Bom, primeiramente eu vou falar sobre os fatores que influenciam a variabilidade genética. A gente tem alguns fatores. Quais são? Temos a mutação genética, que é quando eu tenho a mudança de algum gene presente no indivíduo. Então,
pode ser que aquele gene se modifique por meio de alguma ação externa, como os raios UV. Eles podem modificar o quadro genético de uma pessoa, por exemplo. Ou seja, as células delas vão passar a ter um outro tipo de gene. A gente pode falar também sobre a recombinação gênica, que se difere da mutação. Por quê? A recombinação gênica é quando eu tenho dois genes e eles trocam suas informações, como, por exemplo, no crossing over que a gente tem na meiose das nossas células. Então, os nossos genes podem alterar entre si, mas eles não mudam, como na mutação. Além do crossing over, ou também chamado permutação, a gente tem a segregação independente dos genes, em que os cromossomos homólogos do pai e da mãe, na formação dos gametas, se ordenam de formas diferentes, sem que haja a troca entre os genes desses cromossomos homólogos, como acontece no crossing over. Eles podem se ordenar de formas diferentes na formação desses gametas, podendo ter gametas só com os cromossomos homólogos da mãe ou do pai, entre outras formas. A gente tem também outro fator que influencia, que é no caso da migração. Quando uma espécie de determinado local se desloca para outro local que tem a mesma espécie que ele vai estar levando os seus genes para essa nova espécie, fazendo com que haja uma maior variabilidade. A gente também tem a deriva gênica, que é parecido com a seleção natural, só que tem algumas diferenças. Diferentemente da seleção natural, a deriva gênica ela acontece de forma aleatória. Ela não seleciona de fato os indivíduos por meio de uma característica específica. Por exemplo, se tiver uma erupção vulcânica, as espécies sobreviventes nesse local não necessariamente estão adaptadas ao magma, por exemplo. Elas só conseguiram escapar antes que fossem mortas. Então, a partir disso, determinada população vai se diminuir e determinados genes vão se perder. A nova população formada, ela vai ter alguns outros genes que se diferem da população anterior. Então, seria isso, a deriva gênica. Bom, agora eu vou falar um pouquinho sobre a seleção natural, que é proposta por Darwin. Bom, a seleção natural, ela ocorre para justamente selecionar os indivíduos que estão mais bem adaptados a determinados ambientes. Bom, a seleção natural tem alguns tipos. Ela pode ser estabilizadora, quando as características favoráveis são as características medianas entre os indivíduos. Então, pode ser que, vou dar um exemplo, seja melhor para a sobrevivência se uma pessoa tiver braços de tamanhos médios. E as pessoas que têm braços muito pequenos ou muito grandes têm dificuldade de sobreviver. É mais ou menos isso que seria estabilizador. Então, o ambiente que eu estou inserida favorece com que pessoas com braços de tamanhos médios consigam sobreviver, deixar descendentes. A gente também tem a seleção natural direcional, que é quando geralmente uma característica, um fenótipo específico, extremo, seja favorecido. Então, talvez nesse ambiente, uma pessoa que tem um braço muito grande, ela seja favorecida para ter acesso a alimento ou água de forma muito mais eficaz do que os outros indivíduos. Esses tipos de seleção natural têm um tipo de curva específica que pode ser mostrado em um gráfico de como que ela seleciona determinados fenótipos. Eu vou estar colocando na tela para vocês estarem vendo. Também tem a seleção natural disruptiva, que é quando dois fenótipos extremos, eles são favorecidos em um ambiente. Então, quando a gente tem uma característica média, ela é menos favorecida em determinado local. E também a seleção natural sexual, em que apenas os melhores indivíduos, melhores pretendentes, conseguem deixar os seus genes na população. Então, os machos, eles conquistam as fêmeas na natureza, e essas fêmeas vão estar escolhendo com quais elas querem acasalar e deixar novos descendentes. Então, aqueles que não conseguem ter a proeza de conseguir uma fêmea, não vão conseguir passar os seus genes. Então, é um tipo de seleção natural. Então, aqueles que não conseguem, não vão estar deixando aquela característica no ambiente. Agora, eu vou falar algumas adaptações que ocorrem nas espécies por meio da seleção natural. Que, por exemplo, temos a camuflagem,
que o indivíduo ele consegue ter aparatos para que ele consiga se passar despercebido pelos predadores. Então, eles conseguem usar o ambiente e o seu corpo, que foi selecionado características específicas que favorecem isso. Então, eles conseguem estar se escondendo, como o bicho-pau, por exemplo. Ele se passa por um pedaço de graveto. Então, os seus predadores não vão estar conseguindo reconhecer eles no meio da natureza. Isso é um tipo de adaptação. Temos também o mimetismo, que seria a imitação, e o mimetismo tem 2 tipos, que é o mülleriano, que são duas espécies perigosas, que elas se assemelham para poder justamente passar essa imagem de perigo. Nós temos também o mimetismo batesiano, que é quando uma espécie que ela não é predatória, geralmente, ela não é perigosa, ela é uma espécie inofensiva, ela utiliza de aparatos e da sua aparência para poder imitar outras espécies de animais que sejam perigosos, como algumas espécies de borboletas que parecem ter olhos de coruja ou coisas assim. Também vou botar alguns exemplos na tela. E é mais ou menos isso que fala a teoria sintética da evolução. É justamente a junção entre a seleção natural, ou seja, tudo o que Darwin explicou a respeito de como que os indivíduos eles são selecionados pela natureza e só aqueles que têm características relevantes e boas conseguem deixar descendentes e deixar aquele gene viver na natureza. E os princípios da genética de Mendel e as mutações, as recombinações. Lembrando que as mutações nem sempre são boas. As mutações são aleatórias, os indivíduos não escolhem que tipo de mutação deve ocorrer. Claro que isso em ambiente natural. Então, pode ser que aquela característica nova seja favorável ou não. E a recombinação genética, ela é feita a partir da reprodução sexuada. Então, vai ter a troca de genes de 2 indivíduos. Então, é isso. Para concluir, podemos dizer que Lamarck iniciou a ideia de mudança das espécies. E Darwin e Wallace, eles explicaram essa mudança pela seleção natural. E o neodarwinismo, ele completou tudo isso com a genética. Juntas, essas 3 visões, eles formaram a base da evolução moderna, a qual nós conhecemos hoje.